Oi, pessoal, voltei aqui na segunda aula, né? A gente vai conversar um pouco mais sobre gestão pública, sobre esse planejamento e gestão social, né? E a gente vai aprofundar mais um pouquinho sobre esse tema. Para isso, eu trouxe aqui o material, deixa eu só diminuir aqui. Vou colocar para cá e aumentar aqui. Espero que fique bom aí para vocês. Diminuir mais um pouquinho aqui. Aumentar mais um pouquinho aqui. Bem, espero que esteja bom aí para vocês. Vamos falar um pouquinho dessa segunda parte de planejamento e gestão social, tá certo? E como é que a gente vai fazer? Eu vou falar um pouquinho sobre informação, voltar a falar do conceito de gestão pública, mas falar também sobre gestão da informação, lei de responsabilidade fiscal e depois terceiro setor. Aí a gente fez o ciclo, tá bom? A gente já sabe que gestão pública é um termo aí que vai designar um campo do conhecimento e do trabalho relacionado às organizações cuja missão dela é o interesse público, então que afete esse interesse público, né? E a gente viu também na aula passada que gestão pública é uma atividade que se dedica ao gerenciamento dessas instituições, né? Dos serviços e também do patrimônio público. Entre os seus principais objetivos estão a garantia que o atendimento ao público funcione de maneira eficiente, bem como o aproveitamento racional dos recursos financeiros também seja realizado. E aí a gente já entra aí com o conceito de informação, que é tornar público, através do meio de comunicação ou a publicidade, algum dado, né? Então, o que se torna público através dos meios de comunicação ou por meio da publicidade? É a informação. Informação é a reunião ou conjunto de dados e conhecimentos organizados que possam constituir referências sobre um determinado acontecimento, fato ou fenômeno. É importante o setor público, ou melhor, mais do que o setor público, né? A sociedade ter informação? Sim, muito importante. Por quê? Porque a sociedade precisa ter como garantia a possibilidade, não é isso, possibilidade, é o controle social. Ela precisa ter como garantia o controle social, né? Ela controlando, vamos dizer assim, a gestão pública, entende? Então, monitorando a gestão pública, checando se há desvio, né? Quer seja financeiro, desvio de finalidade, certo? E aí tem uma legislação que vai tratar, né? Que é a Lei da Informação, vai regular o acesso às informações, que está lá previsto na Constituição Federal. E aí a Lei 8.112 altera, né, vamos dizer assim, e revoga a Lei 11.111, tá certo? Dá outras providências também, mas é no sentido de você saber qual que é como é que se dá o processo do acesso à informação. A Lei 2.527, ela vem sancionada em 2011 e ela regulamenta o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas. E ela é aplicável aos 3 poderes da União, estados, DF e municípios. Todas as informações produzidas ou sob guarda do poder público, elas são públicas e, portanto, acessíveis a todos os cidadãos, ressalvadas as informações pessoais e as hipóteses de sigilo legalmente estabelecidas. Uma delas, né, é as hipóteses da, por exemplo, licitação pública, né? Até a abertura dos envelopes, você não pode ter acesso às informações que estão contidas nos envelopes, porque senão não pode haver, vamos dizer assim, disputa, né? Já vai saber qual é o preço da outra, você vai colocar preço menor, você não pode saber, não é justo. Legislação. Sistema de controle dos serviços de informações ao cidadão. É importante a gente saber que existe o SIC, porque ele permite que qualquer pessoa física ou jurídica encaminhe os seus pedidos de acesso à informação. Ela pode acompanhar os prazos, receber a resposta da solicitação, tá bom? Que você pode enviar um órgão e as entidades do Executivo Federal.
Com o advento da Lei 12.527, em 2011, a Lei de Acesso à Informação no Brasil estabeleceu um verdadeiro marco regulatório, sistemático e efetivo, regulando o direito fundamental de acesso à informação pública e ampliando a transparência da administração pública. A Lei de Acesso à Informação ela representa um importante avanço na consolidação do Estado Democrático de Direito, na ampliação da participação cidadã e no fortalecimento dos instrumentos de controle da gestão pública, estabelecendo aí os procedimentos de acesso à informação pelo cidadão a ser observado pelos órgãos e entidades do Poder Executivo, Legislativo, né, incluindo as Cortes de Conta, Tribunal de Contas, tá? Judiciário, né, e o Ministério Público. Os Tribunais de Contas, pessoal, faz parte do Legislativo, tá bom? Mediante a regulamentação própria específica. Dentre as suas diretrizes, a Lei de Acesso à Informação, ela estabelece que o acesso à informação como regra e o sigilo, que é a exceção, bem como que a cultura da transparência ativa e passiva deve ser implantada pelos órgãos da administração pública e entidades do poder público para propiciar o amplo e pleno acesso à informação pública. E aí você vai ter controle social. Nesse sentido, a lei cria mecanismos efetivos de transparência passiva, como o Serviço de Informação ao Cidadão, que você solicita a informação e você tem a informação. Quando você não pode ter, ele tem que dizer por quê. A ser implantado pelos órgãos, ou entidades públicas, com espaço físico adequado e servidores capacitados para atender e orientar o cidadão e instituir o pedido de acesso à informação que poderá ser solicitado por qualquer pessoa sem necessidade justificativa por meio do formulário padrão disponível em e-mail eletrônico e físico nos sítios da internet e no SIC. Portanto, a Lei de Acesso à Informação ela sinaliza que os órgãos de controle interno têm um papel preponderante na efetivação aí do direito fundamental de acesso à informação, né, da transparência das informações dos órgãos, nesses órgãos, tá? E as entidades do setor público, seja por órgão recursal ou órgão responsável pelo monitoramento da aplicação da lei. Então, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, falar de transparência nas informações, eu preciso aumentar aqui a tela para conversar um pouquinho mais com você sobre uma outra lei, que eu sou apaixonada por essa lei, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Por que ela é importante, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal. Porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela foi implementada em 2001, né? A Lei 101 do ano 2000, desculpa, foi implementada no ano 2000, tá? Lei 101/00, 2000. Então, ela vem estabelecer aí normas de finanças públicas e a responsabilidade da gestão fiscal por meio da transparência das informações fiscais, né? Então, o que eu vou fazer aqui com vocês agora é tentar conversar um pouquinho com vocês sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, no sentido de você entender essa importância das transparências das informações fiscais, né? Por quê? Porque ela pressupõe, a Lei 101, né? Ela pressupõe que a gestão fiscal ela tem que ser uma ação planejada e transparente, né? A gente falou na aula passada sobre planejamento, né, no setor público. Vem aí o ente público falar sobre a Lei 101, né, do ano 2000, para tratar sobre as informações fiscais e tratar e dizer que, olha, eu preciso que essas informações sejam planejadas e transparentes, tá? E ela vai fazer isso porque ela tenta prevenir os riscos, né, vamos dizer assim, e os desvios que afetam o equilíbrio das contas públicas, tá certo, pessoal? Então, como é que vai ser feito isso, né? Um Estado, ele precisa planejar o seu orçamento, né, fazer previsão de receitas e fixar as despesas, no sentido que ele tem que cumprir essas metas estabelecidas inicialmente. Ele cumpre as metas, né? E aí ele vai
o resultado desse cumprimento de metas aí, ele precisa ser, vamos dizer assim, evidenciado para aquela sociedade, para que essa sociedade tenha um controle social, entendeu? Então, a obediência desses limites, né, também a lei de responsabilidade fiscal, ela também vem estabelecer os limites e condições para a renúncia de receita, para a geração de despesa com pessoal, para a seguridade social, para a dívida consolidada imobiliária, para as operações de crédito, para as concessões de garantia e as inscrições de restos a pagar também daquele ano para o próximo ano, para o ano do exercício seguinte, tá? Então, existem alguns instrumentos de planejamento que são essenciais, eu falei para vocês que eu ia conversar sobre eles nessa aula, né? Que tem o PPA, tem a LDO e tem a LOA. O que eu vou fazer aqui eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre duas delas que eu acho que são mais importantes para se tratar aí dentro da lei de responsabilidade fiscal, né? Mesmo porque o PPA, na lei de responsabilidade fiscal, ele foi o artigo 3, né, sobre o planejamento, que ia tratar do plano plurianual, ele foi vetado. Então, ele não trata, né, do PPA dentro da lei de responsabilidade fiscal, ele vai tratar da LOA e da LDO. E a LDO, ela vai dispor aí das metas e prioridades da administração pública. Tudo é planejamento, né? Ela vai tratar das despesas de capital, né, do exercício subsequente. Ela vai orientar a LOA. Isso tudo é a lei de diretrizes orçamentárias, tá? Ela vai trazer alterações da legislação tributária. Ela vai estabelecer aí uma política de legislação tributária, uma política de alterações na legislação tributária e a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Ela vai tentar estabelecer o equilíbrio entre receitas e despesas, né? As limitações de empenho, os controles de custos, a avaliação de resultados, que a gente falou do monitoramento, né, na aula passada. A LDO vai trazer essa ideia da avaliação de resultados e as condições e exigências para a transparência de recursos das entidades públicas e privadas. Além disso, ela vai estabelecer 3 anexos. O primeiro anexo é o anexo de metas fiscais, o segundo é os riscos fiscais e o terceiro anexo ele vai junto à mensagem, né, para a Assembleia, e que eu vou falar, ele é mais específico, mas eu vou falar dele também. No primeiro anexo, que é o anexo de metas fiscais, o que tem que ter dentro desse anexo? As metas anuais de receitas, as metas anuais de despesas, as metas de resultado nominal, de resultado primário, do montante da dívida, tá certo? Tanto para o exercício que você está planejando, quanto para os 2 anos subsequentes. Então, receitas, despesas, resultado primário, resultado nominal e montante da dívida, sempre 2 anos para frente, tá? O que você está fazendo, mais 2. Só que existem aí, vamos dizer assim, depois que você faz essas metas anuais, você tem que fazer uma avaliação do cumprimento do ano anterior. Você fez isso, você tem que fazer a avaliação do ano anterior. Além disso, você tem que demonstrar as metas anuais comparando com os 3 anos anteriores. Demonstrativo das metas anuais comparando com os 3 anos anteriores. Além da evolução do PL, né, do patrimônio líquido da entidade, do setor público, nos 3 últimos anos. Mostrando a origem e aplicação de recursos. Então, você faz a previsão para esse ano que vem e para os próximos 2 seguintes, né? E aí são 3 também, né? Mas você tem que fazer os demonstrativos da avaliação passada dos 3 anos anteriores. 3 anos para frente, 3 anos para trás. Acaba sendo. Depois disso, você tem que fazer a avaliação da situação financeira e atuarial, do regime de previdência e do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Demonstrativo da renúncia da receita, né? E a margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Ou seja, se você vai fazer, vamos dizer assim, renúncia de receita, você tem que também mostrar, né, vamos dizer assim, como é que vai ser a expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Se você fez
como por exemplo um hospital, ela é continuado? Pode terminar o seu governo, mas o hospital tem que continuar, né? Então você tem que ter aí uma margem de expansão de despesa obrigatória de caráter continuado, certo? Além disso, você tem que fazer o anexo de riscos fiscais. Você fez o de metas fiscais, estabeleceu as metas, agora você vai ter que fazer um anexo de risco. O que é o anexo de risco? É a avaliação dos passivos contingentes, é o que pode acontecer. O que é um passivo? É uma obrigação, né? Então, o que é arriscado acontecer com as coisas que você tem por obrigação, né? Né? Então, além disso, você tem que fazer uma avaliação, você tem que informar quais são as providências que você vai ter que tomar, tá certo? Então, isso é dentro dos riscos fiscais. O que é um contingente, né? É o não reconhecimento das demonstrações financeiras da organização em virtude da existência delas depender aí de um futuro incerto que não esteja totalmente no controle da companhia. Isso aí é um passivo contingente, tá certo? Além disso, isso acontece tanto no setor público quanto privado, tá bom? Além disso, a gente tem aí a ideia, vamos dizer assim, da mensagem, né? Os anexos específicos da mensagem. Ou seja, tudo bem, quando você terminar o seu orçamento, você tem que escrever uma mensagem para ir para a Assembleia. E anexo a essa mensagem vai ter que ir junto dela os objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, porque lá no final do ano, né, o Banco Central, lá na LOA, o Banco Central ele vai fazer uma avaliação, vamos dizer assim, na LOA? Não. Sabe quando é? 90 dias após o final do semestre, o Banco Central avalia a política monetária, creditícia e cambial, avaliando os impactos dela e o custo fiscal, tá certo? Delas e o custo fiscal. Além disso, na mensagem para a Assembleia, vai em anexo específico parâmetros e projeções, né, das políticas monetária, creditícia e cambial, além das metas da inflação. Isso tudo, pessoal, é LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. E como a LDO vai estabelecer regras para a LOA, né, ela orienta a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, a gente tem que saber que a LOA ela tem que ser compatível com o PPA e com o LDO. É lógico. Além da Lei Complementar 101, né? E o que ela vai fazer? Ela vai fazer a programação dos orçamentos, com os objetivos e metas estabelecidas, tá? E aí o projeto da LOA ele vai ser acompanhado do demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas, né? E elas têm que ser decorrentes em função das isenções, das anistias geradas, das remissões, dos subsídios, dos benefícios, né, de natureza financeira, tributária ou creditícia. Por isso tem que fazer análise. Medidas de compensação à renúncia de receita e aumento de despesa obrigatória de caráter continuado precisa ser analisada, e também a LOA vai ter que conter reserva de contingência com base na receita corrente líquida. As despesas com dívida mobiliária e contratual e receita que atenderão essas despesas precisam constar na LOA também. O refinanciamento da dívida vai ter que vir separado, né, da LOA e os créditos adicionais. A dívida mobiliária refinanciada, ela tem que ser sempre atualizada, né, menor do que a variação aí, né, do índice de preço que a LDO traz. São vários critérios, pessoal, na Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu acho que todo mundo tem que ler a Lei de Responsabilidade Fiscal e entendê-la. Outra coisa importante é que quando você for fazer a Lei Orçamentária Anual, você não pode ter crédito na lei com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. Você tem que ter a dotação específica e não consignará dentro da LOA uma dotação para investimento maior que o exercício financeiro, desde que
Se ele tiver, né, no PPA ou tiver uma lei específica, né, para aprovar, tudo bem, mas se não tiver, não pode, certo? E aí você vai executar. Na hora da execução, você tem que publicar o orçamento. Na hora que se publica o orçamento, você tem 30 dias, o executivo tem 30 dias para estabelecer a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso desse orçamento. Os recursos legalmente vinculados com finalidade específica, eles serão utilizados exclusivamente para essa especificidade, né, para essa exclusividade, ainda que tenha sido feito, né, exercício diverso ao que você está. No final do bimestre, haverá uma análise da receita e se ela não comportar o resultado primário ou o resultado nominal, aí o que vai acontecer? Né? O executivo aí vai limitar, no anexo lá de metas fiscais que a gente viu lá da LDO, o empenho, ele limita o empenho e limita a movimentação financeira. Se restabelecer, se disser ok, a gente vai conseguir cumprir o resultado primário nominal, aí parcialmente, proporcionalmente, vai começar a ser liberado as limitações de empenho e movimentação financeira, tá bom? E outra coisa importante é que essa ideia aí da limitação de empenho, né, vamos dizer assim, não é objeto de limitação de despesa. 3 coisas. As obrigações constitucionais e legais não fica limitado. O serviço da dívida, você tem que pagar a dívida, né? E a inovação e desenvolvimento, né, para ciência e tecnologia. Então, são só essas 3 coisas que não se limitam, tá bom? Se o Legislativo, Judiciário e o Ministério Público não limitar, aí vem o Executivo e tem que limitar, tá? Limitar o empenho e a movimentação financeira. É importante que haja avaliação e demonstração do cumprimento das metas fiscais nos meses de maio, setembro e fevereiro. Depois do quadrimestre, você tem que fazer quadrimestralmente a avaliação e demonstração do cumprimento de metas fiscais, tá certo? E isso é importante, é o primeiro passo, né? Quando você lê a Lei de Responsabilidade Fiscal, você já vê essa importância aí, né, da lei, vamos dizer assim, que ela traz na sua íntegra. Ela é enorme, né? Ela tem vários detalhes, né? Mas esse é só o planejamento, só a parte inicial da Lei de Responsabilidade Fiscal, que eu convido todos vocês para estudar essa lei em profundidade, porque quem está fazendo gestão pública precisa conhecer a Lei de Responsabilidade Fiscal e ter em mente a importância dela e o que tem dentro dela para você, né? E as suas alterações, tá? Outro ponto que eu quero conversar com vocês aqui é sobre o terceiro setor. E agora eu vou aumentar aqui, vou diminuir aqui, só para a gente ver aqui algumas características do terceiro setor, tá bom? Vou continuar aparecendo aqui e vou entrar aqui no terceiro setor rapidinho aqui. O terceiro setor, como a gente viu, a gente tem o primeiro setor, segundo, terceiro. Primeiro é o governo, segundo são as empresas e terceiro setor é a própria sociedade civil, que vem aí para, não é que preencher uma lacuna, ela vem meio que para ajudar no sentido de querer contribuir para o bem-estar social. Mas ela tem características próprias, tá certo? Desculpa. Por exemplo, a estrutura básica dela é não governamental. Ela não faz parte do governo, ela é de outro setor, não é do primeiro. A organização dela é sem fins lucrativos. O objetivo dela é ofertar serviços públicos. E ela inclui empresas privadas porque ela faz, vamos dizer assim, alianças com empresas privadas, né? A sociedade civil, a própria sociedade civil faz parcerias com empresas privadas para tentar diminuir, vamos dizer assim, o gap que existe na sociedade, que o governo não dá conta, né? Tá certo? Então, essa é a ideia. Deixa eu só diminuir aqui, deixa eu melhorar aqui. Essa é a ideia, né, dessa disciplina para a gente trabalhar, vamos dizer assim, né, o planejamento e a gestão social. O que eu vou fazer agora? Vou conversar um pouquinho com vocês, a gente já terminou aí toda a parte teórica, mas eu vou conversar com vocês sobre alguns exemplos, né, na prática, sobre esse planejamento e essa gestão social
que o governo faz, né, para dar conta, né, de trabalhar, de, vamos dizer assim, oferecer serviços para essa sociedade. Por exemplo, a gente tem aí vários projetos do governo que trabalha resíduos sólidos, por exemplo. O que é a ideia? E aí eu vou juntar tudo, tá? Desde o comecinho que a gente estudou planejamento, execução e terceiro setor. O que é a ideia? A ideia você poderia ter um município, né, que no município pega o seu lixo, o resíduo, e vai entulhando num espaço longe da cidade. Aquilo ali vai se chamar aterro sanitário. O problema é que vários estudiosos, né, tem vários estudos que já demonstraram que aterro sanitário não é bom para essa sociedade já com o passar do tempo. Então, para a sociedade como um todo, né, vai ter uma externalidade negativa. Então, o que é a ideia? A ideia é tratar esses resíduos. Né? Então, criou-se agora a figura da central de tratamento de resíduo. Só que trabalhar uma central de tratamento de resíduo em um município é muito caro para aquele município. Então, o que é a ideia? A ideia é fazer parcerias, né, com governos estaduais, governo federal, com próprios municípios no entorno, para que você construa uma central de tratamento de resíduo em um município que comporte, né, outros municípios tragam. Muito caro você fazer triagem de materiais. É muito barato a execução, né, de um aterro, a manutenção de um aterro, é só jogar lá, mas sai caro para uma sociedade futura ter esse aterro. O que é caro hoje é você ter a central de tratamento de resíduo, né, porque você tem que ter toda uma estrutura física, mesmo de pessoas, e financeira, mas que isso vai ser muito benéfico no futuro. É o contrário, né? Então, o que acontece? A central de tratamento de resíduo ela vai fortalecer aquele município, aqueles municípios no entorno, no sentido de que você vai dar, né, a chance daquelas pessoas, daqueles municípios, terem a possibilidade de gerar renda, por exemplo, né? Na construção, na reciclagem, vamos dizer assim, de novos produtos, né? Eu sei que resíduo sólido, aqui é só uma ideia, um exemplo, mas resíduo sólido eu acho que é toda uma consciência ambiental que a gente tem que ter a começar da nossa casa. É separar o lixo, né? Eu tenho 2 lixeiras, uma preta e uma branca. A preta vai os resíduos que são recicláveis, né? Aí eu junto já coloco no lugar certo. E os não recicláveis, ou seja, aqueles que não dá para reciclar, mas eu posso, no sentido de fazer outras coisas com ele, no sentido de uma caixa, uma lata, mas são resíduo orgânico, por exemplo, que eu também posso transformar para fazer adubo, por exemplo. Né? Então, eu acho que tudo começa na nossa casa mesmo, a economia começa na nossa casa, né? E aí a gente vira a chave, né? Se cada um de nós fizermos isso, onde a gente está, no entorno onde a gente está, a sociedade começa a mudar, sabe? A chave muda, né? E aí existem várias possibilidades, né? Existem várias possibilidades, principalmente na reciclagem, de você ter, para quem faz a reciclagem dos resíduos, né? Sei lá, uma caixa, você transforma a caixa, você faz artesanato, você recria, você faz até asfalto. E para produtos que são orgânicos, você pode fazer plantação, você pode adubar, enfim, né, tratar aquele resíduo para você adubar coisas, né? Adubar plantação, né? Enfim, então é um mundo, né? A gente aqui não explora porque tem preguiça às vezes, muita preguiça mesmo, né? Mas eu convido você a estudar mais sobre isso e ter mais curiosidade nessas coisas, né? Para que a gente possa fazer uma sociedade melhor, certo? Como eu falei para vocês no começo da disciplina, eu trabalho no setor público desde 2006 e, na verdade, agora eu sou servidora pública e acho que o nosso, não só como servidora, mas como cidadã,
É a gente ter essa mudança de chave na nossa cabeça no sentido de do que eu posso contribuir para a sociedade, para melhorar o meu entorno, né? E essa é a mensagem que eu deixo aí para vocês, né? Para a gente refletir. E eu espero encontrar vocês na próxima disciplina, né? Que vocês precisarem, quiser conversar sobre isso, quiser conversar sobre concurso público, contem comigo também, tá bom? Estou à disposição. Um grande abraço para vocês, fique com Deus e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Tá bom?